Mais uma aula do nosso catecismo. A gente vai trabalhar algumas perguntas hoje. As perguntas do número 76 a 79. Trata um pouco sobre o arrependimento, justificação, santificação e outros assuntos. Irmãos, a trajetória cristã, o início dela, por mais que venhamos estar há um tempo já na igreja, em vários momentos perguntamos como isso se iniciou, como conseguimos enxergar isso nas pessoas que estão ao nosso redor e como conseguimos a cada dia desempenhar um papel de vida cristã. Isso tem sido a cada dia mais um desafio na vida de um cristão, na vida dos nossos irmãos e das nossas igrejas a cada dia. O tema de hoje do catecismo trabalha muito isso, trabalha o conceito do que é arrependimento, o que podemos enxergar e o que é necessariamente ser um eleito, necessariamente ser santificado a cada dia e ser salvo. Pergunta de número 76 do nosso catecismo. O que é arrependimento que conduz à vida? O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pelo qual, reconhecendo o sentido, não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo, para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus, em todos os caminhos da nova obediência. O grande ponto dessa pergunta, irmãos, é o que entendemos que é o arrependimento. O que podemos entender que necessariamente é um arrependimento de fato. E o catecismo nos traz algumas lições sobre esse assunto. Primeira delas, quando falamos de vida com Deus, é o início, como eu disse antes, da trajetória cristã. A primeira coisa que vemos na nossa cabeça, isso para todos nós, é a conversão. Como eu disse no slide anterior, conversão, arrependimento e fé. Quando entendemos o trajetório da nossa vida cristã, precisamos entender o papel que a conversão tem e possui na vida de uma pessoa regenerada. E dentro desse processo, irmãos, que é a conversão e que muitos conhecem como arrependimento, ela precisa estar amparada por algumas características. Quando falamos em arrependimento, precisamos destacar alguns pontos que são, digamos assim, chaves, são pontos chaves. Sem esses pontos, não conseguimos chegar naquilo que entendemos como arrependimento, como o catecismo aqui descreve. E aqui, o que eu fiz? Eu fiz um breve paralelo, como se fosse 3 estágios, para enxergarmos o que é um arrependimento mesmo, como o nosso catecismo afirma. O arrependimento é uma ação de resposta realizada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. O primeiro estágio no que definimos como arrependimento é a pregação da palavra, e o Espírito Santo, através da pregação da palavra, convence o pecador. Quando o homem é confrontado pelas más ações, ele busca o arrependimento. Isso só pode ser realizado, isso é um ponto-chave. O pecador irá ouvir a palavra de Deus e ali buscará o arrependimento. Esse é o primeiro estágio do arrependimento. É ouvir a palavra de Deus e ser movido pelo Espírito. Precisa disso, precisa de ouvir a palavra movida através do Espírito Santo. O segundo estágio, irmãos, é reconhecendo o sentido. Passamos do estágio que o Espírito convence. Agora, o homem olha para dentro de si e realiza a autoanálise, assim como falamos, dos seus atos. E entende que não só são motivos de afastamento de Deus, como são atos indecentes. São atos de repulsa da carne. O pecado deixa de ser algo que antes o pecador tinha orgulho em realizar e passa a ser motivo de vergonha. E aqui, irmãos, a primeira ilustração que eu trago é de João Calvino, quando ele expressa muito bem esse pensamento. Quando ele afirma que o homem ele é miserável, o homem ele é cego, ele não consegue enxergar a si mesmo se ele não conhecer a Deus. Se pararmos para analisar os pecadores,
se pararmos para analisar pessoas que não chegamos até elas, dificilmente você, eu, se não formos movidos pelo Espírito, pela palavra de Deus, conseguimos convencer essa pessoa que ela está cometendo um ato ruim. Somente através do Espírito Santo, através da palavra, que ela reconhece realmente de fato que ela está fazendo coisas ruins. E o mais interessante, quando vemos um arrependimento, a pessoa, quando ela analisa alto a si mesma depois disso, ela começa a ter repulsa do pecado. Aquilo que era bom, aquilo que fazia bem para ela, ela começa a ter desgosto. Aquilo é uma coisa ruim. Esse é um sinal. Segundo estágio do arrependimento. Primeiro estágio, a ação operada pelo Espírito através da palavra de Deus. O segundo é o reconhecendo o sentido do pecado. E o terceiro, irmãos, e último dessa pergunta, é a ação prática, que de fato o arrependimento traz na vida da pessoa, como o catecismo aqui afirma. É o terceiro e último estágio, que vemos como sinal de arrependimento, a vida prática. Quando olhamos e encontramos pessoas que de fato se arrependeram, ela dá sinais práticos, como aqui o catecismo afirma. Sinais práticos. E eu destaquei aqui duas que são de fato importantes para nós. A primeira é a ação misericordiosa. Sem a compreensão correta da misericórdia em Cristo, assim como afirma Gerhavos II, o arrependimento se torna uma coisa desesperadora. A gente precisa, quando olhar o arrependimento, entender que Cristo foi uma ação misericordiosa de Deus. Deus nos amou, por isso Ele entregou o seu Filho amado. Essa é a primeira ação prática que precisamos enxergar. E a segunda ação prática é andando na presença de Deus. A última ação prática que identificamos como sinal de arrependimento é a busca pelos caminhos certos. Andar com Deus significa, assim como o catecismo afirma, que os nossos desejos passam a ter um norte, passam a ter um sentido. Antes, realizávamos por puro prazer, pela nossa carne, realizávamos desejos que nos sentiam melhor, digamos assim. Mas, a partir do arrependimento, o pecador ele começa andando na presença de Deus, através da ação do Espírito, movido pela palavra de Deus, através do reconhecimento do sentido, que aquilo faz ruim para ele. Ele começa a entender, ele começa a andar na presença de Deus. Isso é interessante. Todo o arrependimento, ele tem sinais práticos, sinais claros, de pessoas que precisam, que buscam andar na presença de Deus. E a evidência de uma vida com Deus é quando um pecador busca e se esforça a obedecer e realizar a vontade de Deus. Mesmo que, veremos isso mais à frente, mesmo que não consiga realizar de maneira perfeita a vontade de Deus, o arrependimento causa incômodo, causa tristeza para o pecador. Por isso, a ação prática é sempre buscar e se esforçar a obedecer a palavra de Deus. Como o catecismo finaliza, andando na presença de Deus, é sempre buscando obedecer a sua palavra. Esse é um sinal claro, prático de arrependimento. Vamos referenciar isso. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 2:25. Aqui eu botei no quadro João 16, 8 e 9 e Atos, capítulo 11, 18. Diz a palavra de Deus: disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Segunda citação, João 16, do verso 8 e verso 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. A última citação, irmãos, para finalizarmos o tema, Atos 11, verso 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Pergunta de número 77. Em que difere a justificação da santificação? A resposta diz o seguinte: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo, elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para o exercer. Na justificação, o pecado é perdoado, na santificação, ele é subjugado.
Aquela liberta todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus. E isto perfeitamente nessa vida, de modo que ele nunca mais caia na condenação. Esta não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Só para recapitularmos brevemente, irmãos, existia uma barreira que nos separava de Deus. À medida que nenhum ser humano poderia, por causa do pecado, ser considerado justo diante de Deus. Através da obra única de Cristo, somos justificados mediante a fé, de forma que Deus olha para nós e vê Cristo. A justificação é o primeiro ponto na vida de um regenerado. A santificação é diferente. A santificação, como o nosso catecismo afirma, é de fato um ato que o Espírito infunde a graça que é derramada em nós, capaz de dominar as nossas ações pecaminosas. Assim como a pergunta de número 75, trabalhada na aula passada, afirma, a santificação é uma obra soberana de Deus, o qual Deus escolheu pessoas para serem santas. E nesse ponto, o catecismo, assim como acreditamos, deixa um ponto interessante, né? Quando ele afirma que o Espírito Santo dá forças para exercer e sempre a santificação. Significa, irmãos, que não somos, esse é o primeiro ponto, não somos capazes de exercer a santidade de forma autônoma. É o Espírito que age dentro de nós para que tenhamos a santidade. E esse é o primeiro ponto. E aqui vai. O que podemos diferenciar dos pontos dos dois processos? Primeiro, o cristão é justificado e tem o seu pecado perdoado. Isso significa que a condenação que existia contra ele foi totalmente, e aqui diz como o catecismo, cancelada. As acusações que existiam com a justificação são inteiramente retiradas. Como o catecismo afirma, a justificação é perfeita nesse modo que eles nunca mais caem em condenação. Esse é o primeiro aspecto que essa pergunta vai trabalhar. A justificação como ato de justiça, um ato que perdoa o pecado original. E a gente vai diferenciar o pecado original e o pecado factual. A santificação, em segundo estágio, é a forma como desenvolvemos o domínio sobre os pecados factuais. E diferente da justificação, ela não é perfeita. A justificação é realizada através da pessoa de Cristo Jesus, ela é perfeita. Ela já é de uma única vez. A santificação, ela não é perfeita. E inúmeras vezes, por que eu estou falando isso? Porque inúmeras vezes, vamos analisar que os cristãos, eles falham. Que cometemos falhas. Significa que a santidade ela é imperfeita nesse sentido. Ela não é completa. Estamos ainda sendo santificados. E como afirmamos anteriormente sobre o arrependimento, o verdadeiro cristão, o santo, ele busca sempre exercer, por mais que ele não consiga, mas ele sempre vai buscar exercer a perfeição, sempre a santidade, tendo sempre como parâmetro Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo fala, sedes imitadores de Cristo Jesus, buscando sempre a santidade. E um ponto aqui interessante, que em vários e vários momentos, deixamos de lembrar de como a resposta afirma, a santificação ela não é um ponto igual para todos os crentes. Se formos analisar, o catecismo ele afirma, a santificação ela não é igual para todos os crentes. E o que isso significa para nós? Quando afirmamos que a santificação ela não é igual para todo mundo. O que podemos chegar à conclusão disso? Significa que estamos sendo aperfeiçoados de maneira progressiva. E algumas pessoas, isso pode agir de maneira mais intensa, isso é a santificação. Em outras, ela pode demorar mais tempo. Significa que não existe, digamos assim, uma santificação igual para todos. Todos são santos no sentido terreno. Estamos buscando a santidade. E isso difere de pessoa para pessoa. Por isso que muitas das vezes a gente perde um pouco a paciência com os outros. Mas precisamos entender, como o catecismo afirma, que a santificação é um processo, ela não é perfeita. Estamos buscando a perfeição apenas em Cristo Jesus. Estamos buscando e estamos progredindo para isso.
Então, irmãos, certos momentos que você quiser perder a paciência com o seu irmão, pense bem, a santificação é um processo progressivo que a gente está caminhando um com os outros, e em algumas pessoas vai agir de uma maneira e outras vai agir de outra, mas estamos progredindo, estamos caminhando para sermos, assim como Cristo Jesus, ser santos. Aqui eu montei um quadrinho que a gente pode diferenciar o que seria a justificação e a santificação. E aqui temos a justificação como ato livre de graça de Deus, como também a santificação é uma obra livre da graça de Deus. Temos o ato mediante do qual Deus imputa a justiça. Aqui temos a santificação, a obra mediante o qual Deus infunde graça e poder. A justificação, o ato que Deus perdoa o pecador. A santificação é um ato onde Deus subjuga os pecados, quer dizer, a gente começa a ter domínio sobre os pecados, por isso que ela não é perfeita. E temos aqui, por último, total igual para todos os casos, somos justificados. E aqui a diferenciação da santificação, que ela é incompleta, imperfeita, e por último, o crescimento espiritual que a santificação ela causa na vida de um cristão. A gente está cada dia progredindo, e precisamos ter esse pensamento de cada dia buscar andar na presença de Deus, assim como um coração realmente de fato arrependido. Referências: 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, 6, verso 11, e após isso Romanos, capítulo 6, verso 6. 1 Coríntios 1, 30, diz a palavra de Deus: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A segunda passagem, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Alguns de vós eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Irmãos, qual a importância de entendermos e diferenciarmos os dois? O que seria a justificação e o que seria a santificação? E aqui, irmãos, é um paralelo, só um assunto extra, para entendermos o porquê que o catecismo trabalha a diferença entre santificação e justificação. O ponto mais importante dela é sobre o Concílio de Trento, que estabeleceu um documento na Igreja Católica que tem como base uma série de pontos que em muitas vezes não conseguimos distinguir isso, qualquer um que for pegar vai ler e vai entender isso, não conseguimos distinguir a diferença entre santificação e justificação. E isso acaba tornando secundário o papel de justificação, alterando as posições. E qual a importância de entendermos essa diferença, santificação e justificação? Apenas aqui eu vou trazer um aspecto prático. Se entendermos, de fato, que a justificação precisa da santidade, se colocarmos, por exemplo, que a justificação só pode ser alcançada através da santificação, podemos colocar, eu estou fazendo uma inferência, podemos entender que as obras, na realidade, são meios de salvação. Esse conflito, isso pode não ter, talvez, não ter no meio teórico, mas na vida prática, no seu dia a dia, se você entender que você só é justificado através da santidade, isso pode causar um aspecto de legalismo na sua vida. Você pode entender que através das obras é que se alcança a justificação. E aqui eu trouxe uma citação do Franklin na sistemática dele, onde Calvino, ele tenta refutar esse entendimento. Ele fala o seguinte: o erro principal do catolicismo é confundir a justificação e a santificação. Estas devem ser distinguidas, mas não separadas, evitando o antinomismo, que é o fato de abolirmos a lei. A justificação não é a santificação, mas a santificação sempre acompanha a justificação. Não quer dizer que elas são de maior ou de menor valor, mas uma acompanha a outra.
Se somos justificados, estamos sendo santificados. A santificação acompanha a justificação. Ela é uma prova viva disso. E precisamos fazer apenas essa distinção, porque o catecismo, se formos entender o aspecto histórico dele, está trabalhando justamente esse mau entendimento da Igreja Católica, de que a justificação, ela difere da santificação. Pergunta de número 78. Como é que a santificação dos crentes é imperfeita? A resposta diz o seguinte: a santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do nosso pecado, restos do pecado que permanecem neles, e das perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Por isso são eles, muitas vezes arrastados pelas tentações, e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais, e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. E aqui, como lemos na última pergunta, de número 77, a santificação, ela não é perfeita. Diferente da justificação que é em Cristo Jesus, ela é imperfeita. O processo da vida de um cristão é manchado, e aqui o catecismo ele fala, em vários e vários pecados ao longo das nossas vidas, eles são praticados. E para isso, precisamos diferenciar, assim como fazemos no nosso culto, o que é o pecado original e o pecado factual. Vamos lá. O pecado original, aquele que os nossos pais, Adão e Eva, realizaram, o motivo da queda, criou uma barreira entre Deus e a humanidade, como antes falamos. À medida que toda a raça humana estava contaminada com a obra de Cristo completa, o cristão é justificado mediante a fé. Esse é o pecado original. Todo cristão que é justificado, ele é justificado através de Cristo Jesus, e esse pecado original, ele é apagado. São os pecados factuais, a diferença, são os pecados que os cristãos praticam voluntário, involuntariamente, influenciados pela natureza pecaminosa, caída do homem. E esses pecados permanecem na vida de um cristão, fazendo o que, como o catecismo afirma, que ele não tenha uma vida de santidade perfeita. Por isso afirmamos que, assim como o catecismo afirma aqui diretamente, a santificação dos crentes ela é de maneira imperfeita. Ela não consegue ser perfeita nesse sentido. Em vários e vários momentos, somos levados a tentações, caímos em pecado. O ser humano, por mais que busque boas obras, não consegue ser puro ou limpo diante de Deus através das obras. O ser humano ele não consegue ser isso. Os nossos pecados, assim como Davi afirma, estão sempre diante de nós. A minha mãe me concebeu em pecado, eu nasci em iniquidade. Como afirma Davi no Salmo 51. Em vários e vários momentos, o cristão ele é levado a entender que a santidade é um processo. Ele é um processo que precisa ser progressivo. Por isso o arrependimento causa no homem ódio ao pecado nesse sentido. Porque ele sabe o estado que ele se encontra e ele busca cada dia melhorar. Ele busca o arrependimento de fato verdadeiro. Por isso, falamos que a santidade dos crentes ela é de maneira imperfeita. Estamos a cada dia buscando a santidade perfeita que é Cristo Jesus. É aquele famoso já e ainda não. Estamos ainda em processo, mas ainda não concluímos. Esse tema aqui é bem tranquilo, nesse sentido teológico. Temos apenas duas referências bíblicas. Gálatas 5,17 e Hebreus 12:1. Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A vida de um cristão, irmãos, vai ser uma vida de luta. E necessariamente, em alguns momentos, ela vai ser imperfeita nesse sentido de santidade. Estamos ainda em processo de santificação. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com a presença e a carreira de que nos está proposta. Essa é a vida de um cristão. A vida de santidade ela não é uma vida perfeita, ela é imperfeita nesse sentido. Estamos a cada dia progredindo, buscando ser santos, assim como Cristo é, como afirmei antes. E aqui uma ressalva, irmãos. Lembrando
sobre o tema do verdadeiro arrependimento. E isso a gente precisa afirmar e alertar. O verdadeiro arrependimento causa na vida dos cristãos, os eleitos de fato, que precisamos a cada dia buscar andar na presença de Deus. E aqui eu parafraseo uma frase do Heavy que ele fala: não é possível uma fonte que jorra água doce jorrar outro tipo de água. Precisamos a cada dia, através do Espírito Santo, buscar uma vida santa, com a consciência de que aquilo que a gente fez de errado, a cada dia precisa estar diante de Deus. Amém? Pergunta de número 79, última pergunta, irmãos. Não poderão os crentes verdadeiros cair no estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Somos salvos ou não somos salvos? Podemos cair. Somos salvos ou podemos cair? Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto, lhes dá a perseverança da união inseparável entre elas e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito, e semente de Deus, permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Essa é a última pergunta da nossa aula, irmãos. E essa pergunta é uma das dúvidas mais comuns que temos no nosso meio cristão, meio evangélico. Como falamos na última pergunta sobre a compreensão de que somos levados em vários momentos das nossas vidas a manchar a nossa trajetória cristã, o catecismo aqui, nessa pergunta, provoca esse questionamento. Os pecados factuais são motivos de perda de salvação de uma pessoa? Será que é possível uma pessoa perder a salvação? Irmãos, a resposta lá traduz muito bem a compreensão da fé reformada. A nossa salvação ela não é realizada por fim do que fazemos. Deus, através da sua soberania, através da sua soberana graça, exercida pelo seu amor, amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, chama os eleitos de maneira eficaz. Ele chama os eleitos de maneira eficaz. E esse chamado é representativo quando vemos a união do homem com Cristo. Essa união ela é inseparável. Como afirmamos sobre a justificação, esse é um dos pilares da nossa fé reformada. Quando Deus vê o verdadeiro cristão, ele não enxerga a pessoa, ele enxerga Cristo. Através da fé. Ele não enxerga a pessoa, ele enxerga Cristo através da fé. Por isso, como aqui trabalhamos, apesar dos percalços, dos erros que cometemos, a garantia não é das nossas ações, mas sim totalmente da obra de Cristo. Os verdadeiros eleitos são conservados, aqui como afirmamos aqui, mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui, um dos pontos mais conhecidos do meio reformado, da nossa fé reformada, que é a perseverança dos santos, detalha muito bem esse pensamento. É Deus que, através do seu decreto, preserva o seu povo a fim de que cheguem até o final, a fim de que persevere até o final. A garantia, como falamos, não é por nós mesmos, mas sim porque cremos em quem nos deu a promessa. E Ele é fiel para santificar, como falei antes, até o final da nossa peregrinação. Esse é o ponto. A perseverança dos santos é um dos pontos que fecha a TULP, ou os 5 pontos do calvinismo. Ela trabalha muito bem isso, que o cristão, ele, de fato, ele pode ter percalços, ele vai ter realmente caídas, mas é Deus que garante a salvação. Ele fará de tudo para preservar a salvação, fazendo com que ele persevere até o final. E como acreditamos, não há o risco do cristão perder a salvação, pois isso seria o mesmo que dizer que a obra de Cristo, de fato, não é o suficiente para salvar. Quando entendemos que é Deus que exerce toda a obra, toda a soberania na salvação, estamos garantidos que a salvação não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. É Ele que nos garante a salvação. E é Ele que fará com que nos persevere até o final. Por mais que tenhamos percalços, problemas, é Ele que vai exercer. Inclusive a santidade, como citamos antes, é obra do Espírito Santo. O homem ele não consegue exercer
a santidade de maneira autônoma. Ele não consegue. É Deus que exerce essa santidade na vida do homem. E lutamos para que sempre permanecemos aonde? Aonde está o Espírito Santo. Aonde está os meios de graça. Para que consigamos perseverar até o final. Amém? Aqui algumas referências, eu não coloquei aqui embaixo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertence, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Essa é a primeira citação que nós temos aqui, o apóstolo Paulo, dando a carta ao Timóteo, falando sobre o verdadeiro pastor, né? Hebreus capítulo 7, 25, para finalizar, irmãos. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Concluímos aqui nessa pergunta, irmãos. Pode uma pessoa realmente cair da graça mediante as imperfeições, os pecados factuais? Não. Não há essa possibilidade, porque a salvação inteira é feita pelo trabalho, pela obra de Cristo Jesus, e é Ele que vai fazer, é Deus que vai perseverar para que nós mantenhamos o nosso foco. A fidelidade da salvação depende de Deus. Como Deus é santo, como Deus é perfeito, Ele nos garantiu essa salvação. Amém? Conclusão, irmãos. O que chegamos aqui ao final? Fazendo um breve resumo dos pontos que estudamos hoje. Concluímos a nossa aula hoje falando a respeito do arrependimento como verdadeiro arrependimento, e isso demonstramos nos 3 estágios: a ação soberana do Espírito através da palavra, a mudança de pensamento, ou metanoia, como a gente conhece, as ações práticas de andar com Deus em progresso de obediência. Falamos sobre o verdadeiro arrependimento. Diferenciamos o que entendemos como justificação e santificação e qual o papel de cada uma delas. Que a justificação é um ato de justiça sobre o pecador, onde ele tem a sua perfeita restauração diante de Deus. A santificação difere da justificação por não ser um ato perfeito, realizado no homem, que é responsável pelo domínio do pecado, de forma imperfeita. E vemos isso como trabalhamos a santificação imperfeita. E todos nós estamos aguardando a glorificação e a santificação do nosso corpo diante de Deus. Por isso, a santificação não é de maneira perfeita. Por último, se por causa da nossa natureza poderíamos perder a nossa salvação, e a resposta como trabalhamos é bem didática, que por mais que venhamos falhar durante a nossa trajetória, a nossa garantia de sermos bem-sucedidos está na obra daquele que nos chamou. Amém? A finalizarmos, algumas aplicações, ou uma aplicação prática que precisamos ter diante daquilo que estudamos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz diretamente sobre a nossa cosmovisão bíblica. Precisamos a cada dia ter uma cosmovisão onde buscamos o arrependimento é um ato que todos nós devemos buscar. Precisamos ter uma cosmovisão bíblica quando analisamos que não são as obras que nos salvam, na realidade não podemos confundir o legalismo, ou também não podemos negligenciar o papel da obra que é na vida de um cristão, onde ela testifica de fato quem são os seus eleitos. Precisamos a cada dia, irmãos, colocar as nossas ações em práticas, buscando de fato, como o nosso catecismo aqui afirma, o que é o arrependimento, o que é de fato a santificação e de fato que somos os eleitos. Precisamos a cada dia buscar as ações práticas e andar, como diz o arrependimento, na presença de Deus, obedecendo a sua palavra. Amém? Vamos orar para encerrar a nossa aula?